quando o Pedro ia entrar na área, o jogador veio e derrubou o Pedro. Eu ouvi de vários comentaristas de arbitragem que a expulsão foi correta. Lance também no primeiro tempo, eu não vou me recordar agora aqui o nome do jogador, mas o Flamengo foi prejudicado. O jogador do meio-campo do Atlético Goianiense deu uma solada no peito do Ayrton Lucas. Eu vou mostrar esta foto aqui, postada por Bruno Henrique no seu Instagram agora há pouco. Olha aqui. Foi pênalti, né? Foi pênalti. O De La Cruz hoje foi o grande destaque. Um golaço que o Zico assinaria, né? Realmente provando que é uma contratação espetacular do Flamengo. E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Não é isso, voltado para as principais notícias do Mengão, né? Se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe o vídeo. O Flamengo estreou com a vitória 2-1 sobre o Atlético Goianiense. Jogo bastante polêmico, né? Onde a mídia, né? Principalmente aquela mídia gosta de torcer anti o Flamengo, né? Diz que o Atlético Goianiense foi prejudicado, né? Que o jogo foi bastante complicado e que o juiz realmente prejudicou. Primeiro lance era para ter expulsado o jogador do Atlético Goianiense. O cara deu um chute na boca de Ayrton Lucas, o VAR passou despercebido. Mas vamos falar aqui um pouco sobre o jogo, né? Inclusive vamos trazer um corte aí de João Guilherme. Quero deixar aqui créditos ao vídeo ao canal de João Guilherme ESPN Brasil, onde eles trazem as principais informações. E João Guilherme aí, pessoal, foi perfeito na sua análise, né? Analisou lance por lance. E o incrível, ele trouxe as imagens. Trouxe a imagem aí da boca de Bruno Henrique. Vocês vão se surpreender quando vocês virem. O cara quase arranca os dentes de Bruno Henrique. A mídia anti acha que não foi pênalti, né? Isso aí não foi pênalti, pessoal. Aí pode encerrar, né, a carreira de futebol no Brasil, né? Que até porque é bastante complicado, principalmente o juiz, né? O cara arrancou a boca de Ayrton Lucas, ele sequer foi no VAR. É muito lance complicado, né? O cara deu um empurrão. Léo Pereira deu um empurrão no cara de Tauro, ele marcou o pênalti. E o prejudicado ainda é o Flamengo. Então é isso, vamos trazer o corte, acompanhe aí o vídeo, fica até o final. Peço para você se inscrever no canal. Créditos, ESPN Brasil e canal de João Guilherme, link na descrição. Então é isso, sem enrolação, vamos ver aí. João Guilherme foi claro e sensacional. Então é isso, vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Vamos ver o que foi que ele falou. Tinha muita gente lá acompanhando o jogo. Eu fiquei triste já de cara olhando o gramado. Aquilo é uma afronta. O gramado estava uma porcaria. Nem em campeonato de várzea a gente vê um gramado tão ruim como aquele que vimos hoje no Serra Dourada. O Atlético Goianiense, que tem o seu estádio, que por sinal é pequeno, mas é muito bom, quis levar o jogo para o Flamengo, para o Serra Dourada, claro, de olho na renda. E não deu outra. O estádio encheu, o Atlético ganhou bastante dinheiro nisso. Agora, me chama a atenção que ninguém, né, nem a CBF que organiza o espetáculo, nem o próprio Flamengo, que era a parte interessada de ir lá jogar, e o próprio Atlético Goianiense, que é o mandante, tenha observado o gramado naquele estado, né? O Atlético Goianiense era o maior responsável por ele ser o mandante. Então, vamos botar o jogo ali, CBF autoriza e tal, legal. E a CBF tinha que ir lá para conferir, fiscalizar, o gramado tá bom, vai ter jogo aqui. Não fizeram isso. E vimos uma cena hoje triste naquele gramado que, sinceramente, gente, não é compatível com o campeonato brasileiro de primeira divisão, não é compatível com o campeonato brasileiro de nenhuma divisão, numa era profissional do futebol. Lamentável o que vimos hoje no Serra Dourada. Muito feio, realmente, o gramado. E atrapalhou também o espetáculo. O jogo acabou não sendo bom. O Flamengo não fez uma boa partida, todo mundo sabe disso. E o Atlético Goianiense também, que não está acostumado
a jogar ali no Serra Dourada, joga no seu estádio, acabou sendo prejudicado. Pois bem, vamos falar dos lances do jogo. Começou o jogo, né? Vamos lá. Começou o jogo. Aquele início de jogo e tal, estreia no Brasileirão, aquela coisa toda. Aí, 14 minutos de jogo, o que acontece? Jair Ventura é expulso. Todo mundo ficou assustado. Ele reclamou de maneira exaltada com o árbitro, primeiro com o quarto árbitro, depois com o árbitro. Foi lá, falou um monte de coisa para o árbitro e recebeu o cartão vermelho. Isso chamou atenção. Num primeiro momento, eu pensei assim, o que o Jair falou para o árbitro para ele ser expulso? Qual foi o motivo da expulsão do Jair Ventura? Vamos aguardar a súmula, mas, gente, eu não acredito que o árbitro seja maluco de ter expulsado o Jair Ventura, com o Jair não tendo falado nada de grave. Não é possível isso. A postura do Tite, no momento de apoiar o Jair Ventura e dizer, isso aí não está correto, não está legal. Depois o Tite falou, olha, eu achei que na hora não era adequada a expulsão do Jair Ventura, que ele tinha que ter mais sensibilidade ao mostrar os cartões, mas depois o Jair explica o que aconteceu. O Tite tirou o dele da reta. Mas na hora ali deu total apoio ao colega de profissão, ao treinador. Então, de fato, fica esse mistério. Por que o Jair Ventura foi expulso com 14 minutos do primeiro tempo? Ele deve ter falado algo muito grave, gente. Não é possível. Então, isso merece realmente uma apuração especial, né? Temos que ver a súmula, que é o documento do jogo, e tem que se procurar entender o Jair Ventura falar, né, o que ele quis dizer. Obviamente que ele não vai falar tudo aquilo que ele disse, né? Ele não vai ser sincero ao ponto de falar tudo aquilo que ele disse, mas eu acho o seguinte, ele deve ter falado algo muito grave. Primeiro ele se dirigiu ao quarto árbitro, e aí o quarto árbitro veio e falou alguma coisa para o árbitro e disse, ele falou isso, isso e isso. Aí o árbitro foi lá e pimba, cartão vermelho. Pode ter sido exagerado? Num primeiro momento eu acho que foi exagerado. Eu acho que não era para dar cartão vermelho para o Jair Ventura aos 14 minutos do primeiro tempo. Mas eu tenho uma curiosidade de saber o que o Jair Ventura falou. Porque vou ser repetitivo. O que levou o árbitro a expulsar o Jair Ventura com tão pouco tempo de jogo? André Luiz Schettino, o árbitro da partida. O jogo foi muito ruim, né? O jogo Atlético Goianiense-Flamengo foi um jogo muito ruim. E aí nós temos que a arbitragem virou a protagonista do jogo. Aí depois, ainda no primeiro tempo, veio o lance da expulsão do Alex Augusto, né? Do zagueiro da equipe do Atlético Goianiense, quando o Pedro ia entrar na área, o jogador veio e derrubou o Pedro. O árbitro entendeu que houve uma clara e manifesta situação de gol e por isso o Alex Augusto foi expulso. Eu ouvi de vários comentaristas de arbitragem que a expulsão foi correta, que ele era o jogador que ia fazer o gol e foi impedido, né, numa clara e manifesta situação de gol. Isso foi o que eu ouvi. O que eu achei, a minha opinião, achei uma expulsão exagerada. Exagerada do zagueiro do Atlético Goianiense.
Achei mesmo. Uma expulsão exagerada. Aí vamos para o segundo tempo. Léo Pereira. Esse aí não tem nem muito o que falar, né? O Léo Pereira foi inocente, devia estar com saudade da Carolina, e foi inocente e fez um pênalti. Foi pênalti para o Atlético Goianiense. O Léo Pereira empurrou o jogador do Atlético Goianiense dentro da área. Isso é uma falta. Pênalti que o Shailon bateu e perdeu. Desperdiçou a oportunidade. Então achei que houve pênalti. O gol anulado da equipe do Atlético Goianiense, sinceramente, até agora eu não entendi direito o que aconteceu naquele lance. Porque o jogador que fez o gol, eu tenho a impressão de que ele estava em condição legal. Eu acho que ele estava em condição legal. Mas a linha ali foi traçada, 1 milímetro para cá, 1 milímetro para lá, e o VAR decidiu que não foi gol, que o gol foi ilegal. Teve um lance também no primeiro tempo, eu não vou me recordar agora aqui o nome do jogador, mas o Flamengo foi prejudicado. O jogador do meio-campo do Atlético Goianiense deu uma solada no peito do Ayrton Lucas. Poderia ter sido expulso o jogador do Atlético Goianiense. Acho até que deveria ter sido expulso, mas não foi. Então acho que aí o árbitro errou. Acho que no gol anulado, na sequência lá do chute do Baralhas, sinceramente, eu olho e vejo que o cara tinha condição ali. Os dois jogadores à frente acabaram não participando do lance. E aí, nós vamos para o lance mais falado da partida. O lance mais falado da partida, né? Minha gente, eu vou mostrar esta foto aqui, postada por Bruno Henrique no seu Instagram agora há pouco. Olha aqui. Foi pênalti, né? Foi pênalti. Ele levou uma cotovelada dentro da área que gerou isso aqui, ó. Vou mostrar de novo aqui para vocês. Um corte na boca, que inclusive na hora ele falou, né, pro árbitro, ó, cortou minha boca, tá saindo sangue e tal. O árbitro foi lá no VAR. Claro que não foi aquela cotovelada muito forte, mas houve um movimento, houve a cotovelada que gerou esse corte na boca do Bruno Henrique, dentro da área, é uma falta, foi pênalti. O Maguinho fez pênalti no Bruno Henrique. Agora, a condução do jogo pelo árbitro foi inteiramente confusa, ele perdeu inteiramente o comando do jogo, e mais uma vez aqui, ó, o Bruno Henrique postou, ó, depois do jogo, no vestiário. Foi pênalti. Foi pênalti em cima do Bruno Henrique. Pelo menos essa é a minha opinião. Agora, isso foi o que eu achei da arbitragem do jogo Atlético Goianiense-Flamengo, que é o que está dando o que falar e tal, aquela coisa toda. Agora, o Flamengo jogou muito mal, né, gente? O Flamengo jogou muito mal. E uma coisa que foi levantada na transmissão do Premier, pelo comentarista Richarlison, muito interessante. De novo, o Flamengo, em um jogo com um adversário que tinha um jogador a menos, teve problemas. Não conseguiu se impor. O
Flamengo realmente, depois da conquista do Campeonato Carioca, os jogos que ele fez contra Milionários, ainda entre os 2 jogos contra o Nova Iguaçu, o Palestino no Maracanã e hoje contra o Atlético Goianiense. As partidas contra Milionários e Atlético Goianiense foram muito ruins. O Flamengo não jogou absolutamente nada. O De La Cruz hoje foi o grande destaque, um golaço que o Zico assinaria, né? Realmente provando que é uma contratação espetacular do Flamengo e que já deu certo e que tem tudo para se tornar cada vez mais um ídolo da nação rubro-negra. Mas o Flamengo muito apático, muito devagar e começando a perder algo que estava caracterizando o time nesses 3 primeiros meses do ano. O Flamengo está dando chances aos adversários e hoje levou o 3º gol na temporada. Isso aí é um número fantástico, né? Estamos em abril, o Flamengo levou o 3º gol na temporada e o 2º gol que o Tite levou com o time dele em campo. É algo realmente sensacional. Mas é uma situação que tem que ficar alerta. O Flamengo parece, neste momento, que ele está jogando em final de temporada, que os jogadores já estão cansados. E o pior, que na verdade é o melhor, ainda está por vir. Acabou agora a pré-temporada. Agora, depois dos estaduais, é que a temporada pega firme, pega fogo, e o Flamengo mostra que está caindo de produção. Então, isso, de fato, é preocupante. O Flamengo não teve hoje o Varela na lateral direita, usou o Ayrton Lucas por lá, o Vinha na esquerda, mas o nível de atuação do Flamengo caiu muito nessas últimas 3 partidas. Então, de fato, o Flamengo caiu de produção. E vem aí, São Paulo, quarta-feira no Morumbi, que está em crise, com o Carpini aí balançando. Depois, Palmeiras no Allianz no próximo domingo. A viagem para a Bolívia para encarar o Bolívar pela Libertadores. E, na sequência, um clássico com o Botafogo no Maracanã, às 11 da manhã de um domingo. E é só o começo. Não vai parar mais até o final do ano. Então, é um momento realmente de preocupação em relação ao rendimento da equipe do Flamengo, né? Rapaz, olha aqui. Pessoal, o Flamengo iniciou o Campeonato Brasileiro com a vitória sobre o Atlético Goianiense em Goiás, né? A mídia discute bastante, acho que foi o principal jogo que a mídia discutiu. O Flamengo mais uma vez não jogou bem, a verdade é essa. O campo, péssimas condições de jogo. Não tinha condições de jogo, eu não sei como é que a CBF libera um campo desse para ter jogo de futebol, né? Só mancha o futebol brasileiro no exterior, né? Imagina aí quem está assistindo em Portugal, na Espanha, na França, ver um estádio de gramado desse aí. Aí as críticas são... O cara, quando for no outro jogo, não vai nem assistir mais. Teve algumas polêmicas, né? A principal delas é o pênalti marcado a favor do Flamengo. A mídia anti, diga até assim, né? Diz que não foi pênalti. Bruno Henrique postou nas redes sociais, né? A cotovelada cortou a boca dele bastante, né? Teve outro lance que o cara quase arranca a boca também de Ayrton Lucas com a sola da chuteira. O VAR estava queimado na hora, não podia chamar. O juiz ainda disse que favoreceu o Flamengo. A expulsão de Jair Ventura, Tite saiu em defesa, mas mesmo na hora que eu vi o lance, o juiz não vai expulsar um cara naquela hora, início do jogo, sem ele falar nada, né, pessoal? Ele disse alguma coisa, né? O juiz não vai chegar e não vai expulsar, né? O lance do impedimento que teve o gol do Atlético Paranaense, o cara tava na frente, não sei porque estão brigando, né, contra o... eu sei que tem muita gente que diz que não tá impedido, O VAR
traçou linhas e ficou claro, pessoal. O lance de expulsão do zagueiro em cima de Pedro, último homem, ele só cumpriu a regra, último homem, tinha que ser expulso. Então, expulsou, né? Não sei porque o juiz também demorou tanto marcar a falta, era para ter marcado na hora. Se ele ia expulsar, era para ter marcado na hora, né? Esperou ver se tinha alguma vantagem, depois marcou. Na verdade, foi uma arbitragem bastante polêmica, né? Já início de campeonato, e a gente vê do jeito que terminou o passado, né? O juiz sendo destaque mais do que os times. A CBF esse ano vai ter trabalho, né? Divulgar, de fazer as explicações, né? É complicado, né? Mas eu acho que nessa partida temos 2 pontos positivos para o Flamengo, né? O principal deles, a vitória, né? A vitória é sempre bom estrear com vitória, principalmente fora de casa, num jogo tumultuado, grama péssima. Então é bom iniciar com vitória, né? Outro ponto bastante importante é o golaço de Dela Cruz, né, pessoal? Sei que a mídia não tá falando, mas fez um golaço lá na gaveta. O goleiro sequer esnobou uma reação de defesa, nada disso, né? Então foi um lance muito bonito de Dela Cruz, golaço, né? E a gente espera que ele... Dela Cruz, a gente não tem nenhuma sombra de dúvida, né? A melhor contratação do Flamengo nesses últimos anos, né? O cara joga de primeiro volante, o cara joga na posição de Arrascaeta, joga na frente, no lugar de Luiz Araújo. Então, o cara é versátil, né? Que quando Gerson entrou, ele já adiantou um pouco mais sua posição. É um jogador muito importante para o Flamengo hoje, né? Apesar que o Flamengo vem numa decrescente aí, né? A gente dizia que o Flamengo tinha o melhor futebol do Brasil, e tinha, mas só deu tempo iniciar as principais competições, já caiu de rendimento, né? Contra o jogo do Milionário, a estreia, não foi isso tudo que a gente imaginava, né? Esperava o Flamengo vencer. No segundo jogo do Campeonato Carioca, fez um primeiro tempo bom, segundo nada do normal. Segundo jogo da Libertadores, fez um primeiro tempo razoável, o segundo passou sufoco. O jogo de hoje, um jogo atípico, um jogo bastante complicado, não passou nada do normal, jogou mal, a maior parte do tempo com um jogador a mais. No final do jogo estava com 2 jogadores a mais. Então tem que ver, né? Se esses caras estão esgotados fisicamente, realmente começar a revezar, colocar os caras que estão bem fisicamente, né? Porque para entrar em campo e fazer o que eles... Pedro hoje não jogou nada, só fez gol de pênalti. A verdade é essa. Arrascaeta não jogou nada. Luiz Araújo jogou nada. Everton Cebolinha não jogou nada. Quem a gente pode destacar nesse jogo de hoje do Flamengo? Dela Cruz. Foi o único jogador que a gente viu que jogou bem, né? Deu, como é que se diz? Tapa na bola, a bola foi lá no ângulo, fez um golaço. Então foi o único que jogou bem, pessoal. O resto, nada além do simples, né? Léo Pereira, pênalti. É pênalti. Agora aqui, se todo lance daquele juiz for dar pênalti, vai ter aí no mínimo 30 lances desses aí pro juiz marcar pênalti. Mas foi pênalti, né? Infelizmente, fazer o quê, né? Experiência de Léo Pereira, né? Lance daquele detalhe, ele sabe que mais o jeito que tava o juiz, falta experiência do jogador, né? O juiz já complicando, fazendo tudo no mundo, aí o cara faz um lance daquele pro juiz dar pênalti, né? Então é isso, nação flamenguista. Peço aqui para você deixar sua opinião como eu deixei a minha, se inscrever no canal Fla News e até a próxima, pessoal.